Bom, eu tô tentando, né? Mas não vou quebrar muito a cabeça com isso não, pessoal. Juro. Senão eu vou ter que utilizar normalmente aqui. Depois eu vou respondendo aos poucos comentários. Beleza? Então vamos fazer o seguinte. Eu vou deixar essa questão do OBS para configurar os comentários depois. Olá pessoal, sejam bem-vindos. Essa é a live improvisada do professor, né? Porque vocês sabem que eu sou ruim para lidar com informática. E eu vou dar umas pequenas aulinhas referentes à questão de algumas questõezinhas de matemática. Por gentileza, quem está no grupo do WhatsApp de matemática, escreve no YouTube mesmo que eu irei responder, tá certo? Eu não vou poder responder comentários no WhatsApp no momento não. Tranquilos? Então, vamos embora. Ué, por que não, jovem? Por que não, jovem? Vamos lá. O meu nome é André Luiz, para quem está entrando aí. Todo mundo não me conhece, né? Para variar. Justamente neste dia maravilhoso, né? Que é o dia do meu birthday, eu vim fazer uma videoaula, né? Atendendo a pedido de alguns alunos que pediram para eu fazer uma videoaula no YouTube. Eu vou tentar fazer essa videoaula no YouTube de uma maneira um pouco mais prática, certo? Me dá só um minutinho aqui que parece que o link não está indo. Deixa eu ver. Tenha calma, povo, é só olhar, esperar. Então vamos lá. A aula de hoje basicamente vai ser resolvida as questões do sexto ao oitavo ano, questãozinhas da Olimpíada Brasileira de Matemática, tá certo? Que são bem interessantes e leva em conta alguns conceitos que eu trabalhei em sala de aula para alguns alunos. Tá atrapalhando os comentários, pessoal? Se estiver atrapalhando, me avisa, viu? Então, pessoal, como é que a gente vai trabalhar a questão das questões da OBMEP? A primeira questão diz o seguinte: o campeonato de 2005 é disputado por 22 times. Cada time enfrenta cada um dos outros duas vezes. Uma vez em seu campo e a outra no campo adversário. Quantas partidas serão disputadas por cada time? Essa é a questão clássica de o aluno acha que vai responder essa questão, já vai matar a questão logo de cara, que a letra E 44, e vai sair para o abraço achando que acertou a questão. Aí eu falo para vocês, jovens padawans, aí é que vocês se enganam, certo? Quando se trata de uma questão de futebol, a gente não está levando em conta que a gente vai enfrentar nós mesmos, certo? E aí a gente tem que levar em conta o seguinte: quando a gente faz a conta, é uma questãozinha simples do sexto ano, a gente imagina o seguinte: nós somos o time qualquer lá, sei lá, São Paulo, Palmeiras, o Corinthians, e nós vamos enfrentar mais 21 times, certo? Então, para a gente repetir esses 21, para a gente enfrentar esses 21 times, a gente vai fazer jogos de ida e jogos de volta, como se fosse o famoso mata-mata. Então, para resolver uma questãozinha simples, a gente tem que pensar o seguinte: a gente tem que levar em conta algumas informações que foram dadas na questão. Como, por exemplo, deixa eu me ajeitar direitinho aqui. Primeiro, o campeonato ele é disputado por 22 times e cada time vai enfrentar 21. Seu time mais 21 é igual a 22, certo? Logo, se são seu time mais 21, 22, então eu vou ter 21 partidas de ida e 21 partidas de volta. Então, se a gente faz os cálculos de 21 partidas de ida e 21 partidas de volta, a gente pode afirmar que os jogos da ida são 21 e os jogos da volta são 21. Ninguém sabe. Fazendo-se a soma dos dois números, temos como resultado 42
partidas. Essa é uma questãozinha clássica que o aluno ele é induzido ao erro. Eita, barulho da gota serena. Essa é a questãozinha clássica que o aluno ele é induzido ao erro por achar que simplesmente eu tenho que pegar o número 22 e multiplicar por 2. Certo? E essa questão, ela induz você ao erro. Certo? Vamos lá dar mais um salve aqui pra galera. Dá um salve a Jorge, a Larissa. Matheus, meu querido. Como é que vai essa sua simpatia, Jorge Padawan? Pedroca. Pipichu. Dona Joyce. Opa. Sejam bem-vindos todos a essa live que eu estou improvisando, né? Aos poucos eu vou melhorando um pouquinho essa live. Se Deus quiser, a gente vai fazer uma live mais arrumadinha. Dando sequência à questão, vamos para a questão de número 2. Questão de número 2 diz o seguinte: o gráfico mostra o número de pontos que cada jogador da equipe de basquete da escola marcou no último jogo. Qual foi o número total de pontos marcados pela equipe? Bom, isso é uma questãozinha simples de estatística aplicada. Infelizmente, alguns alunos não tiveram esse assunto nos anos anteriores comigo, devido ao conteúdo ser imprensado e tudo mais. Mas a questão ela é bem simples. Se vocês observarem o gráfico aqui, cada barra desse aqui, ela indica a quantidade de pontos que cada jogador fez. Então nós temos aqui os jogadores Daniel, Ramon, Ian, Bernardo, Tiago, Pedro, Ed e André. Cada jogador desse marcou uma quantidade de pontos. Essa quantidade de pontos ela é estabelecida pelas abscissas aqui que foram dadas no eixo de 0 a 13. Certo? Então eu tenho, nas minhas ordenadas, eu tenho a quantidade de jogadores. 0, aqui ó, tem o Daniel, Ramon, Ian, Bernardo, Tiago, Pedro, Ed e o André. Nas minhas abscissas eu tenho a quantidade de pontos que cada jogador fez durante a partida. Se ele pergunta qual é o número total de pontos marcados pela equipe, basicamente vocês vão ter que observar quanto que cada jogador fez e no final fazer o somatório. É uma questãozinha simples de número natural. Então, por exemplo, Daniel, ele fez 7 pontos, certo? Ramon fez 8 pontos. Ian fez 2 pontos, certo? Então, vamos repetir. Daniel marcou 7 pontos. Logo, no gráfico a gente observa a posição da seta onde está o número 7, ó. Ramon fez 8 pontos. Logo, ele está marcado aqui no gráfico, o número 8 daqui para o Ramon. O Ian marcou 2 pontos. Logo no gráfico, tem a marcação dele aqui. O Bernardo marcou 11 pontos. Está aqui a marcação na seta. O Tiago marcou 6 pontos. Tem a sua marcação aqui na seta. O Pedro marcou 12 pontos. Lá em cima, o Ed marcou apenas 1 ponto e o André os mesmos 7 pontos do Daniel. Então, uma vez que você já sabe quais são os números que cada um marcou, é só você pegar os seus respectivos números 7, 8, 2, 11, 6, 12, 1 e 7 e fazer um somatório. Quando se faz o somatório entre esses números, 7 mais 8, 15, 15 com 2, 17, e aí por aí vai, temos como resultado 54 pontos, a alternativa letra A. Tá vendo que é uma questãozinha simples, basta separar e raciocinar. É uma questãozinha que eu deveria ter colocado no passado, por exemplo, para o 8º ano, uma questãozinha de número natural, né? Que ela é bem dada, bem tranquila, você só tem o trabalho de só identificar a relação pessoa com número. Entendeu?
Boa, Giovanni. No Game No Life é interessante o anime. Bem interessante mesmo. Vamos para outra questão, a questão 3. Questão 3 diz o seguinte: qual das expressões abaixo tem como resultado o número ímpar? Pessoal, vocês estão conseguindo me ouvir bem? Se não tiver, eu devo ter falado à toa durante um bom tempo. Alguém, por gentileza, fala se eu estou respondendo direito. Oi, meu microfone está saindo. Pessoal, por gentileza, alguém no chat responde para a minha pessoa. A loura, morena, a ruiva, ovo. Por gentileza, alguém no chat. Tá saindo meu som. Que bom, né? Porque o povo ficou esse silêncio, o pessoal perguntando para repetir. Eu tô achando que eu tava mudo, né? Tem que ser. Infelizmente eu vou ter que fazer as coisas meio que dinâmicas, eu não posso repetir não. Qual das expressões abaixo tem como resultado o número ímpar? Lembrando o sexto ano que número ímpar são todos aqueles números que terminam em 1, 3, 5, 7 e 9. Número par são todos aqueles números que terminam em 0, 2, 4, 6, 8. Certo? Então na questão, se ele pergunta qual das expressões abaixo tem como resultado o número ímpar, você vai ter que pegar cada letra dessa, fazer as suas respectivas contas e depois verificar qual o resultado deles é par ou ímpar. Os pares eles são excluídos da questão, porque a questão não diz respeito ao número par, e só vai levar em conta a resposta que é o número ímpar. Pessoal, vocês têm que ter paciência, que os chats têm um certo delay, tá certo? Assim como a voz tem um certo delay, entendeu? E o delay é dado pela internet de cada um. Então, tem conexões de internet que o som sai suave, tem conexões de internet que sai um pouco picotado, depende da internet da pessoa. Jorge Guilherme, professor, essa atividade é de qual turma? Não é atividade de nenhuma turma, Jorge. Eu simplesmente peguei algumas questões interessantes da UBMEP e quis colocar para fazer uma live dinâmica com vocês. Lembrando que hoje é uma live mais simples, só para visualizar algumas questões, revisar algumas questões e conversar um pouco com vocês. O que me preocupa é porque o pessoal está pedindo para eu repetir. Quer que eu repita o quê? Me digam, pessoal. O chat é demorado. Então, enquanto o pessoal não responde isso, por conta do danado delay, eu vou responder calmamente cada questão. Então, repetindo, vamos resolver cada letra dessa, seus respectivos cálculos, e entre essas letras a gente vai verificar quais os resultados dessas contas terminam em um número ímpar, ou seja, é um número ímpar. Então vamos lá. Não estou em casa, meu Deus do céu. Ô, teimosia da gota serena. Vamos lá, pessoal. Repito, vou repetir sim, Joyce. Essa questão da UBMEP diz o seguinte: qual das expressões abaixo tem como resultado um número ímpar? Então, a lógica é, a gente vai resolver a continha da letra A conta da letra B, a conta da letra C, a conta da letra D e a conta da letra E. Uma dessas letras aqui vai terminar em um resultado, um número que é ímpar, certo? E aí, quando chegar lá no resultado, eu vou explicar para vocês a diferença novamente dos números ímpares e dos números pares. Então, essa questão a gente precisa resolver a operação alternadamente, separadamente. Na letra A a gente tem 7 vezes 5 vezes 11 vezes 13 vezes 2. O professor ou a professora de vocês explicou que, pela propriedade da comutativa, a gente pode resolver qualquer uma dessas parcelas e o resultado vai ser sempre o mesmo.
Eu posso resolver, por exemplo, 7 vezes o 2, depois o resultado eu multiplicar por 5, depois o 11 e o 13. Como eu poderia resolver o 7 vezes o 5, depois eu multiplicava por 2, depois pelo 13 e pelo 11. Não importa a ordem, o resultado que vocês iam multiplicar vai dar um resultado. Então como é que eu fiz? Primeiro eu resolvi essas duas iniciais parcelas, o 7 vezes o 5, certo? Que deu 35. Eu repeti o 11 e em seguida eu multipliquei o 13 vezes 2, 26. Depois que eu fiz a multiplicação de todos esses números aqui em pares, né, no caso só 11 que ficou sobrando, multipliquei o 35 vezes 11 vezes 26, que dá 10.010. Opa, já vamos tirar a letra A, porque a letra A não é um número ímpar. Um 10.010, os 10.010 ele termina em 0, logo ele é um número par. Na letra B eu tenho 2005 menos 2003, vezes 2004 mais 2003. Isso é uma questãozinha clássica, que eu adoraria adotar isso para o pessoal que vai estudar polinômio comigo. Aí você vai dizer, professor, polinômio como assim? Polinômio só ensinou que é só letra e número. Sim, eu poderia colocar isso como uma expressão polinomial, onde eu só tenho números e daí você pode representar isso por uma letra e calcular ele normalmente. Certo? Então eu faço o seguinte, 2005 menos 2003, eu posso fazer logo a subtração direta dele que dá 2. 2004 mais 2003 eu posso somar direto e dar 4007. Pegando o resultado dessas duas contas aqui, eu vou fazer a multiplicação entre eles, ou seja, o resultado daqui que deu 2, vezes o resultado daqui que deu 4007. Fazendo a conta de 2 vezes 4007 dá 8014. 8014 termina em 4, o algarismo 4. Logo, ele é um número par. Então, ele também está fora da alternativa correta. Na letra C é a mais fácil de todas, porque a gente vê uma soma direta de números ímpares. Aí você diz, ah, professor, se eu somar todos os números ímpares, eu vou ter como resultado um número ímpar. Não mesmo. Se você for fazer a soma do 7, mais 3, mais 9, mais 11, mais 13, mais 15, mais 17, não necessariamente pode terminar em um número ímpar. Porém, na soma deles termina em um número par, em 72. Daí você vê, oxi, como assim? Eu somei todos os números ímpares e terminou em um número par? Basta você só somar as unidades de cada elemento desse aqui, o resultado dele vai terminar em um número par. Simples assim. Então, lembrando, toda soma de número ímpar não necessariamente pode terminar em número par. Vamos para a letra D. Letra D eu tenho uma soma de potências. Aí vai ter aluno que vai dizer, vou fazer o que o professor me ensinou. Vou repetir a base e somar os expoentes. Vai repetir que base? Se eu tenho um 5 ao quadrado e um 3 ao quadrado. Quando eu tenho bases diferentes e elas estão somadas, certo? A única coisa que tem em comum aqui nessas bases, nessas potências aqui, é só os seus expoentes. Se acontece uma situação como essa, a gente vai ter que resolver separadamente cada potenciação. Vamos resolver primeiro a potência de 5, depois a potência de 3. E daí a gente vai ficar assim. Potência de 5 não é 5 vezes 2, pelo amor de Deus. Não vamos pegar e fazer um cálculo de 5 vezes 2. O 2 aqui em cima indica a quantidade de vezes que a gente vai multiplicar o número 5. Logo 5 duas vezes. 5 vezes 5, 25. No segundo número eu tenho 3 ao quadrado. Pelo amor de Deus, não é 6. O 2 indica a quantidade de vezes que eu vou multiplicar o número 3. Logo eu vou multiplicar 3 vezes 3, 9. Se há uma soma entre dois resultados, a gente vai somar os dois resultados. 25 mais 9, 34. 34 é um número par. E você observa que o 25 e o 9 são dois números ímpares. Né? Na letra E, temos uma expressão numérica. Não está separado por parênteses, mas eu tenho um produto, uma soma. Um produto, uma soma e um produto.
lembrando os conceitos que vocês aprenderam no sexto ano. A gente sabe que primeiro a gente tem que entender que a ordem correta para se resolver é primeiro multiplicação e divisão, depois soma e subtração. Uma vez que a gente faz as multiplicações de todas as parcelas que foram dadas, a gente faz a soma dos seus resultados. Eu faço a multiplicação do 3 vezes o 5, depois do 7 vezes o 9 e depois do 11 vezes o 3. Então eu vou fazer o seguinte: 3 vezes 5 é 15, 7 vezes 9 é 63 e o 11 vezes 3 é 143. Eu achando as respostas de cada multiplicação dessa, vou substituir e fazer as respectivas somas. Então, somando os resultados das multiplicações acima, temos 15, que é o resultado de 3 vezes 5, somado com 63, que é 7 vezes 9, somado com 143, que é 11 vezes 13, e temos como resultado 221. Tá vendo que eu falei para vocês que não necessariamente sempre será um número ímpar? Todas as somas de números pares de números ímpares pode também ser par também. Nesse caso aí, saiu um número ímpar. Então, conclusão. Se ele pede na questão para achar como resultado um número ímpar, e sabemos que um número par é todo aquele número terminado entre 0, 2, 4, 6 ou 8, e o número ímpar é todo número terminado em 1, 3, 5, 7 ou 9, se a gente colocar os resultados de cada conta que a gente fez, a gente vai verificar que da letra A até a letra D temos números pares. E a letra E é a resposta correta com um único número ímpar. É uma questãozinha bonita. Só que é uma questãozinha que, se o aluno não entender o raciocínio de cada questão, vai dançar. Certo? Então vamos lá. Não estou entendendo nada que a Ana Clara está falando. Não foca a telda do notebook. Não entendi bulhufas. Vamos lá, questãozinha 4. Estou indo devagar, pessoal. Se eu estiver acelerando, me fala que eu volto a fita e explico novamente. Questãozinha 4, eu coloquei uma questão semelhante dessa na prova do sétimo ano. Semelhante não, idêntica do sétimo ano na prova deles, se não me engano, foi na prova da G1, salvo engano. Ele diz o seguinte: a área do quadrado em metros quadrados é indicado por A igual a 3 ao quadrado. A área desse quadrado é, portanto, minto eu, essa questão eu passei o ano passado para o oitavo ano. Os ex-alunos que estão presentes aí no nosso chat. Então, olha só. A gente tem um quadrado. Quadrado é todo polígono cujos lados eles são iguais. Isso eu vou explicar com muito detalhes para vocês do sétimo ano, provavelmente aqui para o final do ano, se Deus quiser, né? Se a Covid não atrasar nada, né? Então, se ele já deu que o valor da área é 3 ao quadrado, então eu sei que o lado aqui desse quadrado é 13 e esse lado desse quadrado é 13. Então a gente sabe que se a gente for calcular a área do polígono, ele é dado pela área, que é a base aqui, pela minha altura. Certo? Se ele é pela base, pela minha altura, e eu já sei que o valor da minha área é 13 ao quadrado, então já de cara eu não preciso quebrar a cabeça para saber qual é o valor do lado do quadrado. E sim, eu só quero saber quanto é que é o valor dessa área. Se ele já deu a conta, que é 13 ao quadrado, você só tem o trabalho de resolver a potenciação. A potenciação é dada por 13 ao quadrado, que não é 13 vezes 2, que muita gente faria essa conta para dar 26, certo? Logo, eu vou pegar e vou fazer o seguinte: o 13 ao quadrado é 13 duas vezes, então eu vou fazer 13 vezes 13.
fazendo a continha de padaria, e no 8º ano eu ensinei para todo mundo que 13 ao quadrado é só fazer a tabela. 1 ao quadrado, 2 ao quadrado, 3 ao quadrado, até 10 ao quadrado. 10 ao quadrado é 100. 11 ao quadrado, 121. 12 ao quadrado, 144. 13 ao quadrado é 169, que é o resultado da letra D de dado, que é o valor da área do meu quadrado. Seja bem-vinda, Graziele. Saudades de tu, mulher. Então, repetindo, a questão que ele foi dado na área do quadrado aqui, não é para você quebrar a cabeça não, e sim resolver apenas e somente a potenciação que foi dada aqui por 13 ao quadrado. Simples assim. Eu irei explicar com mais calma essa questão das aulas daqui a pouco, viu, Giovanni? É bom porque quem está presente aí vai entender mais ou menos como é que ficou o raciocínio da postura dessas microférias, tá certo? Então, repetindo, se ele já deu o valor da área de 13 ao quadrado, você só tem o trabalho de calcular 13 vezes 13, que dá 169. Cuidado, pessoal, potenciação, um número menor em cima, não é um número que você vai multiplicar com o de baixo, não. O de cima indica a quantidade de vezes que você vai multiplicar o número grande. Então, se eu tenho 2, em cima eu vou multiplicar o grandão 2 vezes. 13 vezes 13, 5 vezes 5, 7 vezes 7, 9 vezes 9. É uma potência. Voltar para a questão 3? Jesus amado, já volto para a questão 3, Emanuel. Questão 5. O lado de um quadrado que tem área igual a 81 metros quadrados é... Bom, essa questão ela é parecida com a anterior. Só que a anterior ele deu o valor da área. Esse aí ele já deu o valor da área dado. Ele pede para calcular o meu lado. Então você imagina que a área já foi dada, o cálculo de 81. Então se ele deu 81 e ele pede para calcular essa distância que está dada aqui, que a gente chama de lado, certo? É só a gente lembrar aquilo que a gente falou agora há pouco. Um quadrado é um polígono regular cujo valor de sua área é dada pela base vezes a altura, certo? Lembrando, repito, quadrado ele é um polígono regular cujos seus lados eles são iguais, ou seja, a base e a altura são iguais. Então, se você colocasse que a base era 5, a altura também seria 5. Se a base fosse 3, minha altura também seria 3. Então, uma vez que se trata de um polígono regular, como eu acabei de falar, tanto a base quanto a altura têm o mesmo valor, então eu posso dizer que a área seria o cálculo de um lado vezes o lado. Vocês poderiam ter utilizado qualquer outra letra para representar o lado. Daria a mesma coisa, daria o mesmo resultado. Então eu tenho o seguinte, o valor da minha área já foi dado, que é 81, eu substituí, e os nomes lados eu substituí pelas letras L maiúscula. Multiplicando L vezes L, isso é uma expressão algébrica, isso é do 8º ano, mas isso vocês também vão entender um pouquinho, os sétimo-anistas. Quando a gente junta duas letras, não importa se seja números ou letras, a gente faz a propriedade da soma da potência. Bases, produto e potência de mesma base, conserva a base e soma os expoentes em cima. Como não tem nada aqui, subtém de um aqui em cima e um aqui em cima. 1 mais 1, 2. Então eu vou ter L ao quadrado. Então, se eu tenho 81 igual a L ao quadrado, a gente vai fazer uma brincadeirazinha legal, chamada radiciação. Isso eu falei em sala de aula que toda potência, tá certo, tem como seu inverso a radiciação. E toda radiciação tem como seu inverso a potenciação. Então, nada mais nada menos, a gente vai tirar a raiz quadrada de 81. Tirando a raiz quadrada de 81, é só lembrar qual é o número que multiplicado por ele mesmo dá o resultado de 81. E o meu resultado é 9, a alternativa letra B. Certo? Então, assim, a aula, a intenção maior da aula é assim, é explicar as questões mais simples para vocês.
E aos poucos, melhorando um pouco essas lives aí, eu vou colocando questões mais complexas, né? No momento eu queria fazer uma aulazinha mais tranquila, mais sucinta pra quebrar o gelo desse YouTube aí, né? Que eu ainda tô tentando me habituar com o danado do YouTube. Beleza, pessoal? Vamos lá ver o que tá aí na bagaça. Vamos ver aqui quem está nos comentários. Manuel, volta. Meu Deus do céu, Manuel só tá pedindo pra voltar. Manuel tá pedindo pra voltar. Entendi agora. O que é que vocês acham da aula, pessoal? Vocês acharam que a aula foi mais tranquila? O YouTube deu pra passar o som, a imagem de boa pra vocês? Eu gostaria do comentário de vocês. E eu vou aguardar porque eu sei que vai dar um delay danado. E aí, povo? Que bom. Vocês entenderam a questão das férias de vocês? Todos que estão presentes aí, inclusive aí os que são ex-alunos, entenderam bem a questão das férias? Vê só, eu vou esclarecer uma coisa para vocês com a questão das férias. As férias elas foram colocadas. As férias foram colocadas para vocês por decreto estadual, certo? O motivo dessas férias ter sido antecipadas foi pelo fato de que o coronavírus, ele no período que estava, como é que se diz, a gente estava em isolamento, o vírus ele estava ainda incubado, ou seja, ele estava inoculando, ele estava entrando no ambiente, né, da nossa nação, mas ele estava circulando em termos, né, teoricamente. Vamos falar em termos de ciências em si. Só que essa doença ela tem uma fase inicial, tem um pico dela, que é quando ela tem um maior contágio, isso depende de doença para doença, certo? E quando ela chega no seu máximo de contágio, ela começa a se declinar. É como se ela chegasse... Oi, Kaique, seja bem-vindo, cara. É como se ela chegasse no limite e não tivesse mais com o que contaminar, entendeu? E aí o índice de contaminação começa a diminuir. Como vocês devem estar observando pelas mídias aí, a questão do presidente fazendo as suas lambanças e tudo mais, como é que se diz? Promovendo que as pessoas voltem a trabalhar por conta disso, aquilo. Ele está permitindo que o vírus ele seja alastrado. Aí vai vir alguns alunos, alguns colegas de vocês aí dizer, mas eu concordo com o presidente que deveria os idosos ficarem quietinhos no canto deles e os demais voltar a trabalhar. Sim, mas a incidência de contaminação não é somente os idosos. Todas as idades têm sempre uma porcentagem de contaminação. Então o que aconteceu? Os estados não concordou com a ideia do presidente de mandar voltar a trabalhar todo mundo. Ou seja, se voltasse a trabalhar, ia ter aula normal. Então os governadores dos estados, né, inclusive de Pernambuco, chegou e disse assim, vamos decretar férias antecipadas aos alunos, aos professores e aos alunos, só que essas férias elas são divididas em duas partes. Vão ser de 15 dias iniciais, e nesses 15 dias a gente vai esperar para ver qual é o comportamento da doença, se a doença vai declinar, se a doença vai se vai se dissipar rápido a doença. E aí, se essa dissipação for bem rápida, aí sim pode ser tratado como um retorno às aulas ou às atividades normais de todo mundo. Ou,
Se a doença ainda estiver na fase um pouco mais acentuada, ainda nesses primeiros 15 dias, né? Eles prorrogarem por mais 15 dias as férias. E aí, se acontecesse isso, ou seja, dar mais 15 dias além dos 15 que foram dados das férias, 15 mais 15 são 30, né? Não, Joyce, eu estou explicando isso direitinho. Então, se passou os 15 dias, o comportamento da doença continua sendo o mesmo, eles vão dar mais 15 dias de férias, certo? Totalizando 30. Aí, ou seja, se acontecer isso, seriam teoricamente 15 dias iniciais com mais 15 dias finais, 30 dias, seria um mês de férias de vocês, que seriam as férias de julho. Ou seja, teoricamente eles anteciparam as férias escolares de vocês, para todos de Belo Jardim. Não é somente para algumas escolas A e B, não, que eu vejo que temos colegas aí de outras escolas. Então, possivelmente, vocês vão ter aula. Se tudo der certo, correr bem, todo mundo voltar em maio, vocês vão ter aula de maio a dezembro. E vão ter aula em julho, normalmente. Certo? Qual vai ser a política minha como professor? Assim que retornar às aulas, eu irei conversar com a gestão da escola, com a diretora, dona Geisa, né? E vou dar a ideia de, para facilitar a vida de vocês em relação às outras matérias e na minha ficar de boa, dar aulas aos sábados. Ou seja, vocês teriam aula comigo, teoricamente, de segunda a sábado. Matemática, entendeu? E aí eu tentaria pegar esse período de aulas que eu perdi com vocês, colocaria substituiria ele nos sábados. E aí vocês ganhariam dias em dezembro. Porque teoricamente eu iria antecipar muita coisa. Eu iria antecipar prova. E aí vocês estariam de boa no final do ano para fazer a G2 da quarta unidade lá na escola. Essa é a minha ideia e essa vai ser a minha intenção de fazer com que vocês se beneficiem com isso. Entendeu? Logo, essa é a minha ideia inicial. Se eu disser que não, vai ser aula normal. Agora, pessoal, eu vou ser pessimista, certo? O vírus não vai durar 30 dias, não. O vírus ele só vai se dissipar, certo? Ele se dissipa por completo de uma região depois de 4 meses. Na China, já começaram a trabalhar o pessoal porque eles passaram o período de 30 dias mais. E eles tiveram o período de isolamento. E eles seguiram à risca todos os requisitos da Organização Mundial de Saúde. Certo? E como é que se diz? E aí diminuiu o pico da doença. Mesmo assim, eles estão trabalhando e a doença ainda está circulando, mas não está circulando com grande periculosidade. Entendeu? Isso vai acontecer isso com todas as nações do mundo. Por isso que provavelmente assim, eu sendo bem otimista com vocês, eu acho que vocês não vão voltar daqui a 15 dias não. Acho que vocês só vão voltar em maio mesmo as aulas. É o que eu acho. Ana Clara pergunta, e ciências? Não, ciências vai ser aula normal. Vai ser aula normal, eu vou, provavelmente nas minhas aulas de ciência, como eu passei uma atividade com vocês, eu vou computar como aula. Entendeu? Então essas atividades que eu passei para vocês, eu vou colocar como aulas dadas. Tá certo? E também não vai atrapalhar muito vocês não, vocês só vão ficar, vai seguir o cronograma vai ser normal, não vai ter atrasos não, mas eu tenho que fazer isso com matemática, Ana Clara, porque eu estou dando 6 aulas para o 7º e para o 8º ano, 6 aulas por semana, então se são 6 aulas por semana, eu perdi 2 semanas, começou dia 17, suponhamos que vai até o final do ano, são 30 dias, com mais 17 são 47 dias. Salvo engano, deve ter perdido aí, eu não vou fazer conta de matemática agora no momento não. Eu devo ter perdido pelo menos umas 20 ou 30 aulas de matemática. Que claro que eu vou conseguir repor elas em julho, obviamente. Mas esse período de isolamento que eu fiquei 2 semanas, que a gente ficou 2 semanas parados, né? Eu vou tentar repor num sábado. Para tentar ficar uma coisa mais niveladazinha. Isso só para quem é 7º e 8º ano.
É, se te informar, vocês vão passar São João comendo milho e estudando pra prova. Viu, Matheus? Nem se esquente com isso não. É forrosando, lá e pensando na prova de matemática aí da professora de vocês, né? Assim como os meus alunos aí vão ficar forrosando pensando na minha prova, né? Porque essa é a tendência, né? Como na EDG tem aquele esquema de prova semestral, recuperação semestral e tudo mais, isso aí, cara, vai ser uma coisa de louco, porque eu nem sei como é que vai ser, né, por conta desse Covid. Os alunos que teriam a chance de recuperar as notas no semestre, do jeito que eu tô vendo, não vai acontecer não. Não vai não. Seja bem-vindo, Jatiel. Você começou a falar agora, filho. Como é que vai a Vossa Senhoria? Deu para entender, pessoal? Eu quero que vocês entendam o seguinte: são 15 dias de recesso, sim. Mas não é 15 dias para vocês saírem e picar a mula pra praia, não. Teve muito aluno esses dias que mandou áudio para mim e o tom da voz foi de comemoração, dizendo: ah, professor, eu não vou fazer nas férias a atividade do senhor, não. Você faz se quiser, não tô obrigando, entendeu? Mas assim, essas férias é para manter-se isolado ainda. A gente está no período do Covid-19 e a gente tem que evitar o prolongamento da doença. Salve, Matheus! Como é que vai a potência aí, velho? Tem que ficar em casa. Passei uma atividade para vocês e essa atividade, infelizmente, vocês vão fazer durante as férias. Pelo que eu vi, parece que eu fui o único professor de passar as atividades para vocês, né? Eu não sei, do Fundamental 2. E eu espero que vocês façam, né? Eu tô fazendo isso pelo bem de vocês, pessoal. Não tô fazendo isso na maldade, não. Eu acho que se eu fizesse na maldade, cara, nossa senhora, todo dia era uma atividade de matemática e ciência. Todo dia era uma atividade de matemática e ciência. E eu não vou fazer isso, não. Deus me livre, cara. Eu tenho amor aos meus alunos. E aí, pessoal, o que acharam da aula? Eu vou dar por encerrado essa aula de hoje. A minha intenção é fazer essas lives uma vez por semana, certo? Mesmo no período de férias eu vou fazer uma live. Essa live aí eu deixo livre-arbítrio para todo mundo. Quem quiser participar, fique à vontade. Vou fazer umas aulas mais dinâmicas. Estou pensando na possibilidade de fazer uma live de ciências. Aí eu vou preparar algum material legal. E aí eu poderia fazer para englobar até mesmo o 6º ano, né? E ver como é que fica. Eu estou experimentando essa ideia de uma stream do YouTube porque não sou acostumado a isso, cara. Vou ser bem sincero a vocês. Eu peço até desculpa se teve alguma coisa errada aí no meio das minhas lives. É porque eu sou mais acostumado a fazer gameplay. E as minhas gameplays era gravado e era passado no YouTube direto. Não era feito assim na lata como eu fiz agora, não. Tudo no improviso, não. Entendeu? Eu agradeço quem me sugeriu utilizar o YouTube, porque eu quebrei cabeça para utilizar o YouTube. Reforça a ideia para os meus queridos ex-alunos aí. Não se acanhe não. Passa para os seus colegas aí que tem a videoaula desse professor lindo, belo, maravilhoso, certo? Todos estão convidados a assistir às minhas aulas de matemática. Estou aberto a qualquer sugestão, assim, professor, resolve uma questão de tal assunto, professor, revisa um assunto de matemática sobre tal, tá entendendo? Eu posso até dar uma aula em si sobre um assunto. Eu adoro sugestões. Essas sugestões eles vão só agregar vocês, só vão só somar vocês. Beleza, pessoal? Então, por hoje é só. Vou me despedir de todo mundo aí. Até mais, Larissa. Até mais, Jadiel, Joyce, Giovanni, Kaique, Ana Clara. Muito obrigado a todos que estão presentes agora. Manuel, acorda pra JC, mané. Um abraço a todos vocês. Tenham uma boa noite. Eu vou curtir agora o meu aniversário agora, né? Porque agora eu fiquei com 17 anos, eu debutei, né? Pra variar. Não faça, eu não vou dizer mais a minha idade, agora eu vou diminuir minha idade agora.
Diminuiu minha idade. Agora eu tenho 17 aninhos agora. Tenho a idade de. Tenho a idade de Matheus agora. Entendeu? Fiquem na paz vocês. Eu estou